E aí galera, vamos resolver a prova de matemática do ITA 2019, segunda fase. Questão 1. Determine os valores reais de A e B para os quais as equações x ao cubo mais ax ao quadrado mais 18 igual a zero e x ao cubo mais bx mais 12 igual a zero possuam duas raízes em comum. E a seguir, determine essas raízes. O que o enunciado está querendo dizer com raízes em comum? Duas raízes em comum e não sei o que lá. Primeiro de tudo, ele quer saber o valor de A e B. Determine A e B e fala que A e B pertencem aos reais. Muito importante, deixei anotado aqui. Tá aqui as duas equações e ele diz que possuem duas raízes em comum. Novamente, o que quer dizer isso? Duas raízes em comum. Nós sabemos que a primeira equação é uma equação de grau 3, ou seja, terceiro grau. Logo, nós temos quantas raízes? 3 raízes. Ou seja, eu posso dizer, por exemplo, que as raízes são x1, x2, x3. x1, x2, x3. Já a segunda equação também é de terceiro grau. Logo, teremos também 3 raízes. Posso dizer x4, x5, x6, sei lá. Gente, por que você não falou x1, x2, x3 também? Porque nós sabemos que a primeira equação é diferente da segunda. Então, não necessariamente as raízes serão as mesmas, tá? Então, você não pode falar isso. O que a gente pode afirmar é que ambos terão 3 raízes, mas que não podemos afirmar que elas serão iguais. Só que o enunciado faz uma ressalva. Duas raízes em comum em relação às duas equações. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho x1 para esse cara, eu vou ter x1 para esse cara aqui também. Como assim? Eu já vou te explicar. Se eu tenho x2 para esse cara, eu vou ter x2 para esse aqui também. Se eu tenho x3 para esse cara, eu vou... Não, aí não. Aí não. Em vez de x6, eu vou escrever x4, tá? Só para seguir a ordem numérica, x4. E agora eu vou te explicar o que ele quis dizer com duas raízes em comum. Duas raízes em comum é o seguinte. Um valor específico zera esse cara aqui e ao mesmo tempo zera o segundo cara. É isso que ele quis dizer. Então se eu tenho uma raiz aqui sendo x1 e tenho aqui x1, x1 é uma raiz em comum entre as duas equações. Porque o x1 zera tanto essa quanto essa. Isso ele quer dizer com raízes em comum. Se eu tenho duas, ó, x1, x1 é uma raiz em comum. x2, x2 é outra raiz em comum. Então eu tenho x1, x1, x2, x2, duas raízes em comum. É por isso que aqui vai ser x3, x4 e não x3, x3. Porque se fosse x3, x3, eu teria 3 raízes em comum. E no caso são duas. Se ele falasse 3, tu botava x3, 3. Se ele falasse uma, tu botava só x1, x1, escrevia x2, x3 e x4, x5, sei lá, enfim. Você entendeu o que quis dizer? É isso que eu tô querendo dizer. Sacou? Então é importante você entender a primeira ideia. E ele quer saber quais são as raízes em comum. Então, na verdade, nem me interessa quanto vale x3 e x4, porque as raízes em comum são x1 e x2. Então, o enunciado pede o valor de A, o valor de B, o valor de x1 e o valor de x2. É isso que a gente tem que correr atrás. E eu vou utilizar as relações de Ra para tentar achar estas ideias, principalmente o valor de A e B inicialmente. Vamos lá, relembrando as relações de Ra, teoricamente você já tem que saber, porque é um vídeo de resolução de exercício, então a base teórica você já tem que ter, né? Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Tá aí, ó. Equação genérica. Equação genérica, nós sabemos que pelas relações de Ra, a soma das raízes, vou dizer que as raízes são x1, x2, x3. A soma das raízes vale menos b sobre a. Já a soma do produto tomado 2 a 2, ou seja, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, vale c sobre a. Já o produto das três raízes, x1, x2, x3, vale menos d sobre a. Só você lembrar, né? Menos b sobre a, troca o sinal. C sobre a, troca o sinal. Menos d sobre a. E tá aí. Então, as relações de Ra para uma equação de grau 3. E por que eu escrevi de grau 3? Porque as duas são de grau 3. Então, é isso que a gente vai ter que trabalhar. E agora é só escrever, literalmente só escrever. Vamos lá. Olhando a primeira equação, nós sabemos que a soma das raízes, e as raízes são... Quais são as raízes? x1, x2, x3. Então, vai ter x1 mais x2 mais x3 igual a quanto? Igual a menos b sobre a. Só que o b é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Quem multiplica o x ao quadrado aqui é o a. Então fica menos o b, que vale o a no caso ali. Então menos o a. Sobre o a daqui. Não confunda, esse a não tem nada a ver com isso daqui. Esse b também não tem nada a ver. Nada a ver, tá? São coisas diferentes. Isso aqui é uma questão, isso aqui é uma coisa genérica de uma teoria de polinômios, tá? Então nada a ver. Vamos lá. O a seria o coeficiente do x ao cubo. Quem é o coeficiente do x ao cubo? Não aparece nada aqui porque tem 1, né? 1 vezes x ao cubo. Por isso que fica assim. Então vale 1. Menos a sobre 1, menos a. Então não preciso escrever. Vou deixar assim, tá? Menos a. Foi. Próximo caso. Olha só. O próximo caso é x1, x2 mais x1, x3 mais x2.
feio pra caramba, não é feio? Não é feio? Isso aqui não é feio? Não vou utilizar ele, tá? Achei muito feio. Não vou utilizar essa ideia, tá? Não quero. Se eu desenvolver a questão e ver que não tá saindo de jeito nenhum, aí eu penso nisso pra tentar ajudar em alguma coisa, tá? Mas agora eu não vou pensar nesse cara porque tá feio. Poxa, um monte de cara multiplicado tomado de 2 a 2 e eu vou ter que relacionar raízes diferentes. Não fica bonito, não. Não quero trabalhar com esse cara. Vou trabalhar apenas com a primeira e a segunda, tá? Vai ser mais interessante, eu acho. Vamos lá. x1, x2, x3. x1 vezes x2 vezes x3. Pô, fica bem mais bonitinho, né? Menos d sobre a. O d, quem seria o d? O d o cara tá isolado lá, o termo independente, né? Então fica menos 18. Menos 18 sobre o a vale 1. Então menos 18 sobre 1, menos 18. Então olha aí, eu escrevi aquilo ali. Agora para a segunda equação, eu vou ter o quê? A soma das raízes seria x1 mais x2 mais x4. Vamos lá. Menos b sobre a. O b novamente, o cara que multiplica o x ao quadrado. Como não aparece x ao quadrado na segunda equação é porque é zero, né? Porque 0 vezes x ao quadrado, zero. Se não aparece porque é o zero que é o coeficiente. 0 sobre o a aqui também vale 1, então 0 sobre 1, 0. Tá aí. x1, x2, x4. x1, x2, x4 vai ser igual a menos d sobre a. O d aqui seria o 12, então fica menos 12 sobre o a, que a gente já viu que vale 1. Menos 12 sobre 1, menos 12. Então, pelas relações de Rá, tirando essa segunda que tá bem feia, eu chego nisso aí, que parece ser suficiente para eu trabalhar, cara. Parece ser suficiente. Se não for, eu escrevo aquela dali, tá bom? Lembrando que eu ainda não resolvi a questão, tô resolvendo pela primeira vez. Eu cheguei a dar uma lida, mas eu tô utilizando os conceitos agora. Tô aplicando na prática agora para ver se sai de verdade. E agora? Eu quero saber A, quero saber B, x1, x2. Vou atrás primeiro do A e do B. Como que eu vou fazer para achar o valor de A e achar o valor de B? Vamos relacionar as coisas. Por exemplo, vou relacionar a primeira equação daqui com a primeira daqui. Nós temos x1 mais x2 mais x4 igual a 0. E ali eu tenho x1 mais x2 mais x3 igual a menos A. O que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui embaixo, tá? Esse cara daqui, eu vou fazer o seguinte. x1 mais x2, aqui não é mais x4 igual a 0? Esse mais x4 passa para o lado ficando negativo. Então é igual a menos x4. Tá? E por que eu fiz isso? Eu tenho aqui ó, x1 mais x2. Quanto que vale x1 mais x2? x1 mais x2 é menos x4. Então eu vou botar menos x4 aqui. Então vai ficar menos x4 mais o x3 igual a menos o a. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu vou ter o quê? x4 menos x3 igual a A. Aí isso aqui pode ser importante pra gente, não sei. Pode ser importante. x4 menos x3 igual a A. E agora, depois de fazer isso daí, o que eu posso fazer agora? Eu vou relacionar a segunda daqui com a segunda daqui. O que eu vou fazer? Eu tenho x1 vezes x2 aqui, x1 vezes x2 aqui. Eu vou pegar e vou multiplicar nessa daqui. Vou fazer o quê? Pega o x4 multiplicado e passa dividindo. Então vai ter x1 vezes x2 igual a menos 12. E o x4 que eu disse passa dividindo. Tá multiplicando aqui, divide ele lá. E aí eu vou ter o valor de x1 vezes x2, que aparece aqui, ó. x1 vezes x2. x1 vezes x2 é menos 12 sobre... menos 12 sobre x4. Esse seria o valor de x1 x2, vezes o x3 ainda, igual a menos 18. Só que a gente sabe que menos com menos dá mais. Então eu posso apagar aqui, ó. Menos com menos dá mais. Pego o 12 e passa dividindo, eu acho x3 sobre x4. x3 sobre x4 seria igual a 18 sobre o 12 que passou dividindo. 18 por 6, 3. 12 por 6, 2. Então eu descubro também que x3 sobre x4 é igual a 3 meios. Na verdade eu posso pegar o x4 e passar multiplicando, né? Eu acho o valor de x3. x3 vai ser 3 meios de x4. Então eu acho outra relação. E aí você pode se perguntar, Xande, qual o sentido de fazer isso se você nem quer saber o valor de x3 e muito menos o valor de x4? Porque a gente sabe que nós queremos x1, x2 e a e b. Justamente por isso eu vou fazendo isso, cara. Para eu poder matar o x3 e o x4 da brincadeira. Para eu substituir ele por algumas letras, como A, como B. É por isso que eu estou fazendo isso, entendeu? E agora, vamos lá, o que eu posso fazer para modificar? Bom, vou misturar as duas agora. O que eu vou fazer? Esse valor de x3 eu vou substituir nesse cara daqui. Então vai ficar x4... Deixa eu substituir agora de preto, em preto, né? Só para mudar um pouquinho. x4 menos x3 vale quanto? Vale isso daqui, ó. 3 meios do próprio x4. Igual a A. Assim eu consigo achar o valor de x4 em função do A. Isso aqui vai dar quanto? Velho, se você quiser fazer MMC, tu faz. Eu vou fazer do jeito que é um pouco mais rápido, que pega esse aqui e multiplica esse daqui, fica 2x4 menos 3x4 menos 1x4.
Então é menos x4, esse cara fica embaixo, multiplica outro cara lá, que é 2 vezes o a. Tá? Então, enfim, fiz aqui de maneira um pouco mais veloz. Então, multiplicando por menos 1 dos dois lados, x4 é menos 2a. Enfim, faz do jeito que você souber. Já fiz aqui direto. x4 vale menos 2a. E por que é legal saber o valor de x4? x4 é uma das raízes da segunda equação. x3 é uma das raízes da primeira equação. Vamos atrás do valor de x3 também? Quanto que vai ser x3? x3 é igual a 3 meios de x4. Só que x4 é menos 2a. Aí o 2 corta com 2. x3 é igual a menos 3a. Olha aí. Consegui encontrar tanto o x4 quanto o x3 em função do a, que é importante, já que eu não quero x3 e não quero x4. Então é por isso que eu fiz isso, para matar a ideia de x4, a ideia de x3. Beleza, eu vou deixar anotado tais informações. Vou deixar aqui, ó. x3 menos 3a, x4 menos 2a. Foi, agora eu vou apagar para a gente continuar todo o raciocínio. Depois de achar o valor de x3 e de x4, tem um menos ali que eu apaguei sem querer, né? Olha só, senão dá merda, né? Se eu desconsidero ele, eu vou trabalhar aí, dá merda. Apaguei sem querer com a mão. E o que eu ia fazer agora? Achei x3, achei x4 e eu quero descobrir o valor de a e o valor de b. Como é que eu vou fazer isso? x3 é uma das raízes da primeira equação, tu concorda? É. Se x3 é uma das raízes da primeira equação, a gente sabe que se eu substituir o valor de x3 aqui no x, isso aqui zera, já que é uma raiz. Lembra, se é uma raiz, o p de x, sendo x essa raiz, ele é igual a zero, certo? Se o x for uma raiz de fato, entendeu? Então, se eu tenho x3 igual a menos 3a, se eu jogo menos 3a no lugar do x, ele zera. Então, é isso que eu vou fazer. No lugar do x, eu vou substituir, então, menos 3a. Lembrando que eu estou substituindo x3, porque o x3 é uma raiz da primeira. Ah, Jandy, eu poderia pegar o menos 2a, já que o menos 2a é uma raiz também, né? Eu poderia pegar o menos 2a e colocar aqui que zeraria? Não. Por quê? Porque menos 2a é o x4, e x4 é uma raiz da segunda equação, e não da primeira. Então eu não posso pegar menos 2a e substituir na primeira, porque x4 é uma raiz da segunda. Já o x3 é uma raiz da primeira. Então eu pego o valor de x3 e substituo aqui igual a zero, está valendo. Então vai ficar menos 3a ao cubo mais a vezes x ao quadrado, ou seja, menos 3a ao quadrado. Aqui é mais 18 igual a zero. Vou passar por todo ficando igual a menos 18. Tá? Você entendeu? Menos 3 ao cubo, isso vai dar o quê? Menos 27. O a ao cubo, né? O a também está elevado à terceira potência, não pode esquecer. Mais aqui, ó, menos 3 ao quadrado, 9. 9a ao quadrado vezes o a, 9a ao cubo. Igual a menos 18. Menos 27 mais 9, menos 18. Então, menos 18 ao cubo é igual a menos 18. Olha que legal, menos 18 corta com menos 18. E aí eu vou ter, então, que a ao cubo, a gente sabe que essa divisão vai dar 1. A ao cubo é igual a 1. Mas a e b pertencem aos reais. Então, a ao cubo vai ser quanto? O a vai ser quanto, perdão? O a vai ser 1. A gente sabe que o a que vale 1, 1 ao cubo dá 1, já que é real. Então, o a vale 1. Descobrir o valor de a. Olha que importante. E se o a vale 1, quanto vale x3? x3 não é menos 3 vezes o a? Então vai ser menos 3 vezes 1, que dá menos 3. E x4, menos 2 vezes o a. O a vale 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Então já posso até descobrir o valor de x3, x4. E vou botar aqui que o a é 1. Descobri o a. Agora eu também tenho que descobrir o valor de b. Como que eu vou fazer para descobrir o valor de b, Xande? Vou utilizar o x4. Eu não utilizei o x3 para achar o a. Vou agora utilizar o x4 para achar o b. Eu sei que x4 é uma raiz da segunda equação. E o x4 vale menos 2, certo? Então eu vou botar menos 2 aqui na segunda equação. Isso zera, lembra? Então vai ficar menos 2 ao cubo. Estou substituindo x4 na segunda equação, como eu disse anteriormente. Mais b vezes o x. Só que o x vale menos 2. Mais 12 igual a 0. De novo, mais 12 igual a 0, eu poderia ter escrito do outro lado menos 12, né? Menos 2 ao cubo, menos 8. Foi menos 2b. Pego mais 12 e vou deixar desse lado mesmo, depois eu tiro dele. Então, mais 12 igual a 0.
12 menos 8, 4. 4 menos 2b é igual a 0. Então 2b, passando para o outro lado, né, é igual a 4. Logo b é 4 sobre 2. Então 4 sobre 2 é 2, né? Então b é 2. Olha que importante, descobrir também o valor de b. b é igual a 2. Então eu já achei a e já achei b, gente. Agora só falta descobrir x1 e x2, porque eu até descobri x3 e x4, nem precisava, mas descobri, né? Precisava que eu falasse assim, para a resposta final não preciso. É claro que para achar o a e o b eu precisei deles, mas é isso que eu estou querendo dizer, tá? Foi, achei b. Agora vou atrás do x1 e do x2. Como que eu vou fazer para achar x1 e x2? Vamos utilizar essa primeira equação aqui, ó. Essa aqui, ó. x1 mais x2 é igual a menos x4, não é? Então eu vou anotar aqui, ó. x1 mais x2 é igual a menos x4. Só quanto vale x4? x4 é menos 2. Então vai ficar menos 2, que é 2. Então eu sei que x1 mais x2 é igual a 2. x1 mais x2 é igual a 2 ajuda em alguma coisa? Eu vou isolar o x1, tá? Então eu vou ter que... O x2, perdão. Vou isolar o x2. x2 é igual a 2 menos x1. Certo? Passei o x1 para o outro lado. Tá? Isolei o x2. Feito isso, você poderia ter isolado o x1, tá? Não vai ter tanto problema, não vai ter tanto problema nisso não. Tá? Não faz diferença, no final das contas não vai fazer diferença alguma. Mas eu quis substituir x2 porque eu quero achar primeiro o x1. Você vai entender por que eu fiz isso. Beleza? E agora, depois disso eu vou utilizar agora... Vou utilizar essa daqui, ó. Tá? x1 vezes x2 é igual a menos 12 sobre x4. Então eu vou ter que x1 vezes x2 é igual a menos 12 sobre x4. x4 vale menos 2. Menos com menos mais, 2 sobre 2, 6. Então eu descubro que x1 vezes x2 é igual a 6. Olha que maneiro. x1 vezes x2 é 6. De novo, por que achar x1 vezes x2 é legal? Eu vou relacionar com isso daqui agora. Vou relacionar x1 vezes o x2. Quanto que vale x2? Já descobri aqui. 2 menos x1. 2 menos x1. A gente sabe que o produto desses caras dá 6. E aí vai dar o quê? Vai dar uma equação de segundo grau. x1 vezes 2, 2x1. x1 vezes x1, x1 ao quadrado, né? Com menos ali que estava, igual a 6. E agora é utilizar o famoso Bhaskara, né? Então vai ficar o quê? Passando todo mundo para o lado direito, vai ficar x1 ao quadrado menos 2x1 mais 6 igual a delta. Vou utilizar a ideia de Bhaskara. Vai ser o quê? B ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes o A que vale 1, vezes o C que vale 6. Vai ficar 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. 4 menos 24 dá menos 20. Olha que coisa horrorosa. Faz parte, né? Então x1 é igual a menos o B, ou seja, menos 2, 2. Mais ou menos raiz de delta, que é menos 20, sobre 2 vezes o A. O A vale 1, então é 2 vezes 1, que é 2. Só que a gente sabe que raiz de menos 20, a gente pode escrever como? Em vez de raiz de menos 20, isso aqui é o quê? Raiz de menos 20. Raiz de menos 20 é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes 20. Só que isso a gente pode separar as raízes, né? Em raiz de menos 1 vezes raiz de 20. Só que raiz de menos 1 no mundo dos complexos nós chamamos de i. Então a gente pode falar que a raiz de menos 20 é a mesma coisa que o i vezes a raiz de 20. Tá certo? Então no lugar de raiz menos 20, bota i raiz de 20. Show, show de bola, Xande. E agora, depois disso, o que eu faço? O raiz de 20 dá pra dar uma melhorada, né? Raiz de 20, como assim dar uma melhorada? Eu pego 20, ó, divide por 2, 10, divide por 2, 5, só vai por 5, 1. Aqui tira um 2 só, então eu posso falar que a raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Então no lugar de raiz de 20, escreve 2 raiz de 5. E por que que isso, Xande, é dar uma melhorada? Porque aí eu consigo 2 em todo mundo. Tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então esse 2 aqui, esse 2 aqui, eles cortam, né? Então eu vou ter x1 igual a 1, mais ou menos, e raiz de 5. Assim eu encontro o valor de x1. Ó. Achei x1, ainda não achei x2, mas achei x1. Mas se eu achei x1, eu tenho x2, por causa disso daqui, né? E aí vai matar o problema. Então x1 tá aí. E agora, x2 vai ser
x2 vai ser 2 menos x1. 2 menos esse valor aqui. 2 menos esse valor, menos 1, distributiva. Aqui, ó, mais ou menos, é uma coisa que meio que inverte, né? Tipo, como é que eu posso explicar essa parte, né? Porque eu ficaria menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, mais isso aqui, o i raiz de 5. Então, é isso daqui pela distributiva. Então, isso daqui seria o quê? 2 menos 1, 1. Então, fica 1 menos mais i raiz de 5. Certo? Esse aqui é o valor de x2, então. x2 é igual a 1 menos mais i raiz de 5. Só que esse tal de menos mais ou mais e menos não faz diferença alguma, tá? É só pra ficar mais bonitinho de escrever, tá? Ou seja, eu cheguei que x1 e x2 aqui tá meio que representando basicamente a mesma ideia, certo? Só que eu quero as raízes em comum. Então não interessa, tipo, eu sei que uma raiz aqui vai ser 1 mais i raiz de 5 e a outra vai ser 1 menos i raiz de 5. Eu sei que uma daqui vai ser 1 menos i raiz de 5 e vai ser a outra 1 mais i raiz de 5. Então, com certeza, as raízes em comum, quais são elas? Quais são as raízes em comum? Vamos lá. Sabe que está representando a mesma coisa? Uma delas vai ser 1 mais i raiz de 5. Uma delas vai ser 1 mais i raiz de 5. E a outra vai ser 1 menos i raiz de 5. Não é isso? É. Então tá aí. Gabarito final, eu posso dizer que as raízes em comum são 1 mais i raiz de 5 e 1 menos i raiz de 5. E o valor de A e B é o seguinte: A igual a 1, B igual a 2. E a gente mata a questão número 1 da prova discursiva do ITA 2019. Ou seja, a segunda fase, né? Podemos dizer assim. Espero que você tenha gostado. Valeu, forte abraço!